Capítulo 772, Desafio Tradução. Júnior Revisão. Azel Padrim. Os olhos de todos, ao redor, tinham se voltado para a área onde a seita do Dao se encontrava. Claramente, uma pequena mudança que ocorreu repentinamente fez com que a situação atual mudasse levemente. Embora todos estivessem incertos sobre o porquê da intervenção de Sheng, mas uma coisa era certa, a seita do Dao tinha ganhado um ajudante extremamente poderoso. Diante do número de postos na lista de procurados das seitas, era provável que até o pequeno rei Yuan Kang sentisse um pouco de medo. É inesperado que até Sheng tenha aparecido. Os olhos de Ling Qingzu se voltaram para longe. Uma leve flutuação brilhou em seus olhos enquanto ela murmurava baixinho. Quem é essa garota chamada Qing Tan? Wukong perguntou de uma maneira um tanto surpresa. Pela aparência da situação, a garota de preto parecia ter um relacionamento muito profundo com Lindong. Sheng parecia ter ajudado a seita do Dao por causa dela. Ela parece ser a irmã mais nova do irmão sênior Lindong. Eu os ouvi mencionar isso no passado. Su Ruo olhou para Qing Tan, que era extremamente próxima de Lindong. A inveja brilhou profundamente em seus olhos enquanto ela falava. Então é assim, Wukong acenou levemente com a cabeça. Imediatamente, seus olhos se dirigiram para a direção dos discípulos do portão Yan. Ele disse: embora eles tenham a ajuda de Sheng, ainda há uma lacuna entre a força da seita do Dao e o portão Yan. Este assunto está se tornando cada vez mais complicado. Lindong deu um passo lentamente à frente, diante dos olhares de todo o lugar. Depois disso, ele olhou em direção ao portão de Yan. Uma luz arrepiante fluía dentro de seus olhos. Esta área não pertence exclusivamente ao seu portão Yan. Se meus discípulos da seita do Dao desejam permanecer aqui, isso não é algo que o seu portão Yan possa interferir. Os olhos do pequeno rei Yuan Kang se estreitaram. Um brilho passou por eles como a borda de uma lâmina. Seu dedo gentilmente escorregou pela espada de ferro em sua mão enquanto falava de forma apática. Não me diga que você tem coragem de provocar meu portão Yuan só porque você ganhou um ajudante? Que ajudante? Se o seu portão Yuan quiser lutar, eu irei acompanhá-lo. Lindong falou de maneira fácil e gratuita. Que insolente! Alguém como você se atreve a agir arrogantemente na nossa frente. Você realmente pensa que é o todo-poderoso só porque confiou em um truque inteligente para vencer uma vez? Os olhos de Lei Qian eram escuros e severos quando ele zombava. Você realmente acha que foi um truque inteligente? Quer tentar novamente? Lindong disse sorridente. Os olhos de Lei Qian ficaram severos quando ele ouviu essa provocação de Lindong. Uma aura assassina surgiu dentro de seu corpo. No entanto, ele foi muito mais cauteloso desta vez. Seus olhos imediatamente se voltaram para o pequeno rei Yuan Kang. Yuan Kang estreitou seus olhos e olhou fixamente para Lindong. Depois disso, ele riu levemente. Já que alguém deseja buscar sua própria humilhação, você deve cumprir seu desejo. Lei Qian. Um sorriso feroz imediatamente surgiu no rosto de Lei Qian quando ele ouviu isso. Os dois punhos dele se apertaram lentamente enquanto ele avançava e gritava: Lindong, já que sua seita do Dao se recusa a sair, eu lhe darei uma oportunidade. Confie em suas próprias forças e dê um passo à frente para me enfrentar. Se você vencer, o meu portão Yuan não dirá mais palavras desnecessárias. Mas, se você perder, você deve levar todos da sua seita do Dao e rapidamente desaparecer deste lugar. Você se atreve a aceitar? A voz de Lei Qian retumbou pela bacia enquanto era envolvida por seu poderoso poder Yan. Ela reverberou pelos ouvidos de todos os presentes. Depois de sua experiência anterior, Lei Qian claramente se tornou muito mais esperto. Ele não se restringia mais com suas palavras. Além disso, ele havia especificado uma luta direta 1 contra 1. Ele ainda acrescentou: confie na sua própria força. Dessa forma, Lindong seria incapaz de usar o cadáver demoníaco. O cadáver demoníaco também é controlado por Lindong, porque ele não é considerado sua força. Sua pele é realmente espessa e Ying Xiao imediatamente riu friamente quando ouviu estas palavras. Pare de proferir bobagens. Porque você não luta comigo de igual para igual e vemos quem sairá vitorioso no final.
Lei Qian sorriu de maneira venenosa. Você. Ling Xiao sentiu fúria em seu coração ao ver como a atitude de Lei Qian se tornara vergonhosa. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Lindong acenou com a mão gentilmente e avançou lentamente. Swoosh! Todos os olhares imediatamente se fixaram no corpo de Lindong quando ele saiu. Pelo que parece, Lindong estava realmente planejando aceitar esse desafio de Lei Qian. Lindong houve uma ligeira mudança nos rostos de Ling Xiao e Wang Yan. Lindong poderia ter forçado Lei Qian a se retirar de uma maneira desanimada da última vez, mas ele havia vencido apenas através de um truque. Dessa vez, Lei Qian daria tudo de si e obviamente não daria a Lindong nenhuma oportunidade. Se Lindong tomasse a iniciativa e desistisse da vantagem do cadáver demoníaco, como ele lutara com Lei Qian? Deixe-me lutar em seu lugar. Uma voz de repente soou atrás de Lindong quando ele deu um passo à frente. Depois disso, todos ficaram atordoados ao ver King Tan dar um passo à frente. Nesse momento, sua mão estava segurando uma foice preta com uma aparência um tanto exagerada. Aquela foice era ainda maior que todo o seu corpo. Símbolos estranhos eram vagamente visíveis na lâmina, enquanto uma ondulação invulgarmente escura, fria e afiada se espalhava por dela. A menina de preto estava segurando a grande foice preta na mão. Essa aparência foi bastante cômica e fofa. Ling Xiao e os outros ficaram atordoados enquanto olhavam para King Tan. Depois disso, seus olhos pararam na foice negra na mão dela. Eles puderam sentir vagamente uma ondulação majestosa da foice. Evidentemente, esta foice negra era um tesouro yuan puro. Lindong também ficou momentaneamente assustado quando King Tan falou. Imediatamente, ele franziu as sobrancelhas e falou com uma voz profunda. Vai, fique para trás. Embora ele pudesse sentir que a King Tan atual não era mais aquela garotinha, que ficava muito fraca depois de cada sessão de tortura pelo Qi frio, ele ainda não estava disposto a vê-la avançar para lutar com os outros enquanto ele estava por perto. King Tan, que originalmente estava agindo de forma poderosa, foi diretamente espancada por estas palavras de Lindong. Ela só podia recuar amargamente. Lindong, vai ficar tudo bem. Ling Xiao hesitou e perguntou. Sua seita do Dao realmente esperava que eles não tivessem que se envolver em uma grande batalha com o portão Yuan-Qi. Entretanto, se Lindong tivesse que assumir tal risco, seria melhor para eles realmente se engajarem em uma luta total com a outra parte. Lindong balançou levemente a cabeça. Depois disso, ele deu um passo à frente lentamente. Aqueles olhos um pouco frios estavam diretamente presos ao ferozmente sorridente Lei Qian. A voz dele estava calma. Eu vou aceitar esse desafio. De repente, uma série de tumultos soou na área depois que essas palavras foram ouvidas. Claramente, todo mundo não esperava que Lindong realmente ousasse abandonar diretamente a vantagem do cadáver demoníaco e aceitar esse desafio de Lei Qian de frente. Tal ação realmente não é sábia. Wukong, do Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus, tinha um olhar de surpresa no rosto enquanto murmurava. Não haverá mais brincadeiras como da última vez. Lei Qian não lhe dará a menor oportunidade. Isso, ele está buscando sua própria humilhação. Ele não é bobo. Se ele não tiver confiança, não aceitaria facilmente a luta. Ling Qingzu balançou a cabeça lentamente. Seus olhos claros olhavam para a figura magra que estava saindo entre os discípulos da seita do Dao, enquanto ela dizia baixinho. Wukong se recusou a comentar quando ouviu as palavras de Ling Qingzu. Juntamente com o cadáver demoníaco, Lindong ainda pode ter uma chance contra Lei Qian. No entanto, na pré-condição de não ser capaz de usar o cadáver demoníaco, Wukong não conseguiu pensar em quais qualificações Lindong tinha para lutar com Lei Qian. Você realmente tem culhões. O sorriso feroz no rosto de Lei Qian aumentou imediatamente quando ele viu que Lindong realmente se atreveu a enfrentá-lo em batalha. Além disso, havia uma alegria anormalmente selvagem dançando em seus olhos. Sua derrota na cidade única do diabo causou, indubitavelmente, uma sensação de fúria dentro de seu coração. Agora, ele finalmente tinha a oportunidade de recuperar pessoalmente sua face.
Embora ele tivesse sofrido um pouco nas mãos de Lindong devido à sua habilidade um pouco estranha, Lei Qian tinha a confiança de que ele definitivamente seria capaz de fazer com que Lindong fosse incapaz de retaliar caso ele desse tudo de si. Essa era a sua confiança como um dos 3 pequenos reis do Portão Yan. Desta vez, ele queria esmagar completamente Lindong sob seus pés na frente de todos.